Sou pastor em Suzano, pastor da Igreja Cristã Mundial, sou casado com a Érica, sou pai do Luiz, da Ana Júlia e da Mariana, tenho uma família, servimos juntos ao Senhor aqui, temos dedicado nossa vida a pastorear uma cidade através da nossa igreja. Essa tem sido nossa atitude e nossa ação aqui onde fomos plantados. Temos igrejas aqui ao redor e fazemos também um trabalho missionário na Ásia e desenvolvemos aí um projeto de formar líderes, de compartilhar experiências da liderança, para que aquilo que a gente juntou aí ao longo de 21 anos, caminhando com liderança, a gente possa agora permitir que pessoas, aquilo que a gente foi dando passo a passo, através do ensino, a gente permite que algumas pessoas deem um salto, né? Essa é a grandeza de você compartilhar ou receber de alguém que já avançou um pouco, que o que ele deu passos, você dá saltos aprendendo, né? Essa é uma vantagem de ter uma mentoria, ter um discipulado, ter alguém que já deu os passos para que você possa dar um salto. Então eu queria dividir algumas coisas que estão no meu coração e apenas compartilhar com os amados um pensamento sobre a presença de Deus em nosso ministério. O que mais precisamos nesses dias é a presença de Deus em nosso ministério. E é claro que alguém poderia dizer que a presença de Deus é essencial e sem ela nada funciona. Eu temo dizer que a gente se torna tão habilidoso e tão prático em fazer ministério que é capaz da gente estar fazendo ministério sem a presença. A gente se torna tão técnico, a gente se torna tão treinado que às vezes a gente consegue fazer ministério sem ter presença. Às vezes a gente deixa a presença e segue com a nossa força, segue com a nossa habilidade. E eu queria dividir algo com vocês dentro desse tema de resgatarmos a manifestação da presença de Deus em nosso ministério, ou de valorizarmos a presença de Deus em nosso ministério, ou de ainda darmos mais lugar à presença de Deus em nosso ministério. Quero usar como exemplo o momento em que o rei Davi faz subir a arca para Jerusalém. Como todo mundo conhece, Davi faz subir a arca em 2 momentos. Uma primeira tentativa frustrada e uma segunda tentativa exitosa. Uma primeira tentativa onde ele entra numa verdadeira tristeza, abatimento, depressão, choro, por não conseguir concluir essa grande tarefa que ele havia proposto. E uma segunda, onde ele pode entrar em Jerusalém, dançando e celebrando, fazendo festa, porque o Senhor foi com ele. O que eu vejo de diferença na primeira e na segunda, eu quero pontuar algumas coisas usando 2 textos. Primeiro, vou usar o texto de 2 Samuel 6 para demonstrar a primeira tentativa e depois o texto de 1 Crônicas 15 para demonstrar, então, a tentativa derradeira e exitosa. Veja só, na primeira tentativa, em 1 Samuel 6:1, a Bíblia vai mostrar que Davi reuniu, se você ler o verso 1, vai dizer, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Note que ele reúne os melhores em um número extraordinário. Ele tem qualidade e número. Ele tem os melhores e ele tem uma equipe imensa. São os melhores guerreiros em número de 30.000. Número e qualidade. Quem não quer trabalhar com número? Quem não quer trabalhar com qualidade? Quem não quer trabalhar com algo que é impressionante? Quem não quer andar com os melhores? Quem não quer ter um grande time? Quem não quer ter um grande quadro? É importante para nós olharmos o seguinte, o que eu vou dizer aqui não é ser contra número, não é ser contra qualidade, mas eu quero dizer para você que nós não podemos apoiar o nosso ministério só em número e qualidade. Às vezes a gente entra na disputa entre número e qualidade, que a gente ouviu essas frases muitas vezes, aqui a gente não liga para número, a gente só liga para qualidade. Aí você ouve outros que dizem, não, mas é no número, na quantidade que você vai encontrar qualidade. Todas essas coisas fazem sentido. Mas aí eu queria colocar para vocês 2 expressões. A primeira delas é a numerolatria e a segunda delas é a numerofobia. A gente tem para o ministério essas 2 expressões que são muito presentes. A numerolatria é quando tudo é feito baseado em números.
Quando os números governam toda a ação, toda a intenção, todo o projeto. É muito comum para líderes serem tentados pelo número. Numerolatria, o número, ele me guia, ele me leva, ele me estimula. São as metas, são os alvos, são os números que eu tenho que alcançar. Mas também, por outro lado, aí você tem a numerofobia, né? Que é aqueles que, não, aqui a gente não quer saber de número, nós não estamos contando com número, e eu sempre digo que todo extremo é perigoso. Então a gente tem a numerolatria de um lado, onde o número vira o Deus, e a gente tem a numerofobia do outro lado, onde as pessoas muitas vezes abortam projetos de crescimento, elas enfraquecem seu ministério, porque tem aversão ao número, e eu quero dizer para você que número é importante, até na Bíblia tem um livro com esse nome, né? Então a gente pode confiar nos números e seguir nos números algumas coisas. Primeiro que números, eles vão te dar boas bases, Deus é um Deus também de números. Então não é uma questão apenas de ter um número grande, como Davi foi naquele dia, ele tinha os melhores e ele tinha um número grande, eram os melhores guerreiros, eu queria que você olhasse isso, os melhores guerreiros ao número de 30 mil. Essa foi a tentativa frustrada. Mas quando a gente pula para 1 Crônicas 15, verso 2, que aí vem a tentativa que tem sucesso, vem então a subida com sucesso, você vai perceber comigo que não é nem a qualidade nem o número. É simplesmente escrito assim: então Davi disse, somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois o Senhor os escolheu. E aí o que eu aprendo é que na primeira Davi focou no número e na qualidade, mas não estava atento aos chamados, aos vocacionados. Obra de Deus não se faz com os melhores, embora nós queiramos os melhores. Obra de Deus não faz com números, embora os números possam nos ajudar. Obra de Deus faz com gente escolhida, gente eleita, gente separada. A gente se impressiona muitas vezes por currículo, a gente se impressiona muitas vezes por quantidade e a gente muitas vezes não está notando se tem vocação ou se não tem vocação. É claro que todo mundo quer, eu quero e você quer trabalhar com os melhores, mas ministério não é feito de melhores, ministério é feito de escolhidos. Ministério não é feito com os melhores. Agora eu faço uma pergunta para pastores, estamos todos em líderes. Preste atenção na sua história. De onde vieram as frustrações? Não foi quando apostamos nos melhores? De onde vieram nossas frustrações de ministério? Em grande parte foi quando apostamos nos melhores. Quando colocamos toda a nossa esperança no potencial que alguém demonstrava. Quando colocamos toda a nossa confiança naqueles que expunham o maior potencial. E potencial é uma coisa maravilhosa, potencial é uma coisa muito boa. Mas potencial é uma coisa que a gente deve tomar cuidado, porque ela é boa até a página 2. Eu posso usar a expressão sobre potencial da mesma forma e você fazer duas leituras diferentes. Se eu falar assim, poxa, o pastor José Nelson tem muito potencial, a gente vai olhar e vai ver lá o pastor José Nelson assim, ele tem muito potencial, é uma coisa boa. Mas passado algum tempo eu posso usar a mesma frase, pastor, é só um exemplo. É só um exemplo. E eu posso dizer a mesma frase com outro tom. Pastor José Nelson tem tanto potencial. Percebe que eu usei as mesmas palavras com duas expressões diferentes. A primeira é com ânimo, porque eu estou olhando, José Nelson tem muito potencial. E a segunda é com desânimo, dizendo, ele tem tanto potencial. Eu digo a mesma coisa, mas com um tom diferente. E no nosso ministério não foi assim? Nas vezes que nos frustramos, nas vezes que nos abatemos, nas vezes que nos chateamos, porque apostamos em potencial. Potencial é tudo que a pessoa pode ser, mas ainda não é. E às vezes nós estamos procurando os melhores e nos decepcionamos porque estamos olhando para o potencial, mas não estamos olhando para a chamada. A gente precisa olhar potencial, mas a gente precisa saber de uma coisa, prevaleça a chamada. Talvez a pessoa com mais potencial não tenha chamada. Talvez aquela pessoa onde eu não vejo tanto potencial tenha chamada.
Hoje, Deus tem chamado para a gente pensar o seguinte, pensar nesse cenário, né? Ilustre o seu pensamento a partir aí de pessoas que ocupam esses extremos. Lembra aí? Poxa, eu já vi muito potencial e nenhuma chamada. Eu já vi pouco potencial e muita chamada. Eu quero dizer que na chamada o potencial nasce. Na chamada o potencial vem. Então é melhor apostar no chamado porque o potencial virá, do que apostar no potencial acreditando que o chamado virá. Obra de Deus não é feita com os 30 mil melhores guerreiros. A arca subiu foi no ombro daqueles que haviam sido escolhidos, que haviam sido levantados, eleitos. Uma palavrinha que fugiu do nosso vocabulário evangélico nos últimos anos. A gente tem usado muitas palavras modernas, muitas palavras do chavão, né, do vocabulário, muitas vezes do vocabulário do empreendedorismo, do vocabulário corporativo. E eu sempre digo que a gente precisa resgatar algumas palavrinhas do vocabulário evangélico, do vocabulário cristão, e uma delas é vocacionado. Há quanto tempo a gente não ouve essa palavra vocacionado, vocação, os vocacionados, que a gente está precisando nesses dias é entender de novo o significado de vocacionado. Quando você olha no latim, né, vocare, a palavra vocacionado vem do chamado. E aí, quando você olha a palavra latina que define vocacionado, o vocacionado é simplesmente um sujeito passivo diante daquele que o chama. Ou seja, o protagonismo é de quem chamou. A ação é de quem chama, a garantia é de quem chama. A honra é de quem chama, o poder é de quem chama, a habilidade é de quem chama. Por que a gente se frustra? Porque a gente busca potencial e homens falham. Potencial pode ficar escondido e nunca sair. Mas vocação não tem a ver. Vocação não tem a ver com o chamado, mas vocação tem a ver com quem chamou. Na vocação, a garantia não é o chamado. Na vocação, a garantia é quem o chamou. Naquele dia, Davi estava frustrado, chorando, lamentando, porque buscou os melhores. Buscou os doutores, buscou os guerreiros, buscou os habilidosos. Mas depois ele vai descobrir que a arca não sobe com os melhores, ela sobe com os eleitos. É por isso que Jesus não foi ao templo de Jerusalém, escolheu os seus, mas foi às margens, na periferia da Galileia, escolheu os seus chamados. E aí eu deixo com o apóstolo Paulo, que diz o seguinte em 1 Coríntios 1, 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que não são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. É com os eleitos, escolhidos, chamados que confundem o mundo.
É com o simples, que vai ter a sabedoria das palavras colocada em seus lábios, não pelo diploma, e eu não estou aqui diminuindo o diploma, não pelas experiências, não pela formação, mas pelo poder do Espírito Santo, que diz, quando estiverem diante de reis, não vos faltará palavra, eu vos ensinarei o que dizer. É o Senhor quem capacita o escolhido, é o Senhor quem motiva o escolhido. Faz um exercício comigo agora. Anota aí numa folha de papel. Anote aí numa folha. Baseado no que Paulo disse no verso 26, assim, ó. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados, quando foram chamados. Pensem um pouco sobre o chamado. Veja que ele vai dizer o seguinte, ó. Poucos eram sábios, segundo os padrões. Anote a palavra padrões. Poucos eram poderosos. Anote a palavra posição. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Anote a palavra origem. Temos 3 palavrinhas aí: padrão, posição e origem. Olha que coisa tremenda. Ele diz assim, faz uma reflexão a respeito de padrão. Paulo está desafiando a dizer assim, cara, os nossos não se encaixam no padrão. Aí ele diz, agora olha a posição. Também ninguém teve um nobre nascimento ou uma posição de poder. Olhe a origem. Nasceu na periferia, quem diria? O que Deus está dizendo para mim e para você é que Ele vai nos surpreender com respeito a padrões, posição e origem. Pense em alguém. Alguém que seja admirável para você. Põe aqui no comentário o nome de um ministério admirável para você. E se você pensar um pouquinho, você vai ver que esse ministério admirável não estava dentro dos padrões. Não ocupava uma posição poderosa. Nem teve uma origem das mais nobres. Você vai encontrar muita gente que você admira e que hoje ocupa uma posição honrada, que para você se tornou referência, que quando o nome é dito você diz, uau! Mas que quando você pensa na origem, no ponto de partida, você vai ver, não estava dentro do padrão. Não tinha uma posição, nem uma origem nobre. Agora eu queria que você fizesse esse outro exercício. A partir dessas 3 coisas, você olhasse para alguns discípulos que Deus tem te dado. Para algumas pessoas que o Senhor tem permitido que caminhem com você. E você vai notar que apesar dessa pessoa não estar no padrão, apesar dessa pessoa não estar na posição, apesar dessa pessoa não ter origem, você encontrou nela um chamado de Deus. E é nessa pessoa, sem padrão, sem posição e sem origem, que a gente devia gastar a nossa vida para formar uma pessoa melhor. Que o meu ministério, o seu ministério possa parar com a obsessão pelos melhores, parar com a obsessão pelos números e começar a ter um alvo nos vocacionados, nos chamados, nos eleitos. Alguém pode dizer um amém aí, levantar a sua mão? Note que a palavra não está excluindo os melhores, não está excluindo os de nobre nascimento, nem tampouco. A palavra está dizendo o seguinte, são poucos. O padrão de Deus é pegar gente fora do padrão. O padrão de Deus é pegar gente que não tem posição. O padrão de Deus é pegar gente que não tem origem. Embora ele possa pegar qualquer um. Mas muitas vezes ele deixa um padrão. Voltando para o nosso texto, para a gente avançar. Quando ele junta os melhores, e ele junta o que tem de melhor. Se você olhar comigo, 2 Samuel 6,3,
vai dizer que pegaram um carroção novo. Um carro de último tipo. O carroção novo para levar a arca. Então, Davi, na sua primeira tentativa, junta duas coisas que nós, pastores, cobiçamos muito. Cobiçamos os melhores em grande número e cobiçamos o melhor equipamento. Davi separa o melhor equipamento para buscar a arca. É claro que eu invisto em melhores equipamentos lá na igreja. Eu creio que os pastores, cada um dentro da sua possibilidade, todos nós buscamos ter os melhores equipamentos dentro da igreja. As melhores ferramentas, os melhores métodos, né? Os melhores modelos de ministério. Davi vai na primeira tentativa e diz assim, eu vou fazer subir essa arca. Eu vou fazer com os melhores e com o que eu tenho de melhor. Ele toma, né, o carroção novo, coloca tudo para caminhar e põe para andar. Eu tenho os melhores, com o melhor equipamento, o que pode dar errado? Tudo. Tem os melhores com o melhor equipamento. Mas no contraste disso, o que a palavra de Deus diz lá em 1 Crônicas 15, 14? Olha só. Então, os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. E os levitas carregaram a arca de Deus apoiando as varas da arca nos ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Note que na primeira tentativa, a ênfase está no equipamento. Ele destaca o modelo, o fato de ser novo. Ele vai adjetivar o equipamento. O adjetivo está no equipamento. Mas, na segunda, a ênfase está no ministro, está no sacerdote, está no levita. O problema é a gente colocar ênfase em equipamento e desprezar a formação da pessoa. O problema é a gente colocar ênfase na estratégia, no método, na ferramenta. E muitas vezes se afastar da formação do ministro e da referência das Escrituras. Davi está tendo uma tentativa frustrada porque a ênfase está no melhor e nos melhores. Mas vai ter uma tentativa de sucesso com os escolhidos e com princípios. A melhor ferramenta não garantiu sucesso para Davi. Os melhores não deram sucesso para Davi. Foi fazendo do jeito de Deus, foi fazendo no princípio da palavra. O que a gente vê aqui é que às vezes a gente está deixando entrar no nosso meio muito do pragmatismo dos nossos dias, que é contemporâneo. O pragmatismo defende que se der resultado, tudo bem. E a gente está orientando muito dos ministérios no pragmatismo. Dá resultado, multiplica, faz crescer, melhora isso, então eu quero. Para a resposta ao pragmatismo, eu vou deixar uma frase de 500 anos. Qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Martim Lutero. Ele disse, por mais que um ensinamento produza resultados, se ele não se encaixa, se ele não se enquadra nas Escrituras, deve ser rejeitado, por mais resultado que venha. Mas o que eu percebo hoje é que, orientado pelo resultado, pela cultura de sucesso que nos cerca, pela cultura de sucesso que muitas vezes vem, e a gente aqui abre a internet todo dia, chega domingo à noite, e aí o cara te humilha com o resultado que ele tem. Estou aqui forçando uma expressão, é claro. Mas aí você olha e fala assim, uau, olha o que o cara fez esse domingo. E eu estou aqui, acho que eu devia vender pipoca mesmo, não tem jeito. Meu Deus. E Deus está ministrando no meu coração, no seu coração, que a gente não deve ser orientado por resultado, mas a gente deve ser orientado por princípio.
que a gente não deve trocar princípio por resultado. Na primeira vez, qual é o melhor carro? Quem são os melhores homens? Na segunda vez é quem Deus chamou e como Deus instruiu. Uau! Que diferença! Vamos avançar um pouquinho. Vamos avançar. No meio dessa caminhada, a gente sabe de usar. Usar é força. Então ele tem os melhores com o melhor e o forte. E muitas vezes a gente está querendo colocar no ministério os melhores, o melhor e toda a força. Tudo que é estabelecido pela força e sustentado pela força é cansativo e desgastante. Tudo que a gente coloca no ministério baseado em força, toda liderança que se apoia em força, logo se tornará abusiva, autoritária e não vai ser mais inspirativa. Eu não estou dizendo com isso que não terão os melhores, que não terá o melhor e nem haverá força. Mas eu estou dizendo que a base não será o melhor, os melhores ou a força. Eu estou repetindo o que disse Zacarias, quando diz, essa é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é uma questão de melhores ou fortes. É uma questão de ungidos. É uma questão de presença. É uma questão de armas espirituais. É uma questão de qualidade do ministro. De qualidade da fé. Tem muita gente com muita habilidade, tem muito recurso. E eu oro para que desenvolva-se aí na sua igreja, pastor, os melhores. Que você tenha o melhor equipamento. Que seu ministério seja levado, olha, com todo ânimo e vigor. Mas que jamais a gente se esqueça que isso deve acontecer a partir dos eleitos, dos escolhidos, dos vocacionados, dos ungidos, dos que não fazem na força do braço, mas fazem na confiança do Espírito. O que a gente vê é um Davi que no final da primeira tentativa está como muitos pastores, cheio de boa intenção, mas frustrado com o desenrolar da história, chorando. Davi chorou, Davi ficou com medo, Davi ficou abatido, Davi ficou depressivo. E é muitas vezes agora, e eu sinto essa dor no coração, e eu ministro hoje por meio da fé. E eu tenho certeza que a presença de Deus está entre nós. Para dizer para alguns que já tentaram uma vez, já tentaram duas, que se frustraram com os melhores, que investiram e não viram o retorno, que colocaram toda a força e não viram o resultado. Davi logo sabe que a arca na casa de Obed-edom começa a produzir uma onda de favor, de graça e de milagres. Na simplicidade da casa de Obed-edom, as bênçãos de Deus caíam como chuva. E Davi, talvez confuso e frustrado, no pátio do trono, de vestes reais, dizendo: como pode? Levei o melhor e os melhores. Levei o melhor e os melhores e me frustrei. Mas na simplicidade de uma casa, de um simples homem, de um morador da roça, de alguém que mora na beira de uma estrada, na simplicidade daquele homem, o Senhor abriu os céus e faz com que as bênçãos desçam como chuva. Eu termino a minha palavra aqui hoje dizendo que Davi agora estava tomado de medo,
tomado de desânimo, mas boas notícias chegaram. O Senhor ainda abençoa onde sua presença é reconhecida e valorizada. O Senhor ainda abençoa aqueles que com simplicidade o recebem, sem ter muito para oferecer, mas que abrem suas portas. Talvez a gente aprendeu a fazer ministério com a nossa força, com os nossos melhores. Talvez a gente aprendeu a fazer ministério com os nossos equipamentos, as nossas ferramentas, os nossos modelos, nossas estratégias. E Deus está dizendo, eis que estou à porta batendo. Só deixa eu entrar. Só deixa eu entrar que eu faço do teu ministério a casa de Obed-Edom de novo. Só deixa eu entrar que as notícias da minha bênção se manifestando vão aparecer. E como último detalhe, eu queria que vocês olhassem que na primeira subida, a Bíblia não fala nada sobre as roupas de Davi. Muito provável ele estava vestido como rei. E deu errado. Mas da segunda vez que Davi vai buscar a arca, a Bíblia faz questão de dizer que ele vestia uma simples veste de linho. Uma simples veste de linho. Na primeira ele vai com os melhores, com o melhor carro, com homens fortes. Reputo eu que com vestes de rei. Mas na segunda é roupa de culto. É uma pura veste de linho. E essa veste de linho fala muito para mim e para você. Linho na Bíblia é ministério. Linho na Bíblia fala de chamada. E o que Jesus está dizendo para mim e para você é justamente isso hoje. Não vá baseado no melhor e nos melhores. Mas veste de novo a roupa da simplicidade, da humildade. Porque Deus resiste o soberbo, mas dá muita graça ao humilde. Ele volta vestido de rei chorando. Mas agora, vestido de linho, chega cantando, dançando e celebrando. As vestes que ele vestiu não o tiraram de sua posição, mas muito pelo contrário, o reafirmaram. Que a gente possa hoje se despojar das vestes mais finas e voltar para a simplicidade das vestes de linho, para fazer subir a arca do Senhor de novo a Jerusalém, para uma tenda aberta onde todos podiam ver e contemplar. E naquele dia, Jerusalém recebe um pedaço de carne, um bolo de frutas e um frasco de vinho. Em cada casa de Jerusalém houve festa, porque a arca voltou. E quando a arca volta, tem provisão, tem alegria, tem sustento. Não foi feito com os melhores nem com o melhor, mas foi feito com simplicidade e princípio. Que a gente pare de se encantar com o marketing pessoal, digital, que nos é vendido todos os dias. E aqui não vai nenhuma campanha contra isso. Apenas vai uma lembrança. É na simplicidade dos eleitos que a obra de Deus se cumpre, se realiza através de nós. Eu estou falando agora e termino aqui, dizendo para aqueles que estão frustrados de alguma forma, veste linho, vai com simplicidade, busca o melhor de Deus naqueles que ainda talvez não sejam ainda os melhores dos homens. Usa com simplicidade as ferramentas que tem, sabendo que é Deus quem unge, que é Ele quem opera. Que a gente saia dessa loucura do melhor pelo melhor
e que a gente comece a buscar a simplicidade de novo, para que a gente não se perca. A gente aprendeu a fazer ministério, talvez sem a presença. E hoje, Deus está chamando a gente de volta a essa simplicidade, chamando a gente de volta a esse tempo de apenas colocar a vara sobre os ombros e seguir caminhando, celebrando a cada 6 passos, celebrando sua presença. Que hoje a gente deixe para trás as frustrações, porque apostamos no que enchia os nossos olhos, mas que não aquece o coração. Eu queria orar com vocês hoje, para que a gente pudesse continuar recebendo de Deus e caminhando com seus princípios e com muita simplicidade. Vamos tirar a veste de rei e vamos colocar roupa de linho, mais simples, como todo mundo. E eu sei que vai aparecer. Pai, nós oramos nesse tempo com os nossos irmãos. Agradecemos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, compartilhado e ministrado em nosso coração. Senhor, eu oro neste momento com muitos irmãos que estão caminhando em seu ministério, tendo sucesso, tendo fracassos, acertando, errando. Ó Deus, mas que estão caminhando, buscando um meio, uma forma de cumprir a chamada, sem corromper o coração, sem se afastar da sua vontade. Deus, nós oramos nesse momento por gente que está frustrada porque apostou no melhor e nos melhores. Mas o Senhor estava escondido na simplicidade, nos pequenos. Às vezes os nossos olhos se perderam e se encantaram, ó Deus, com tanto que nos é oferecido, quando nem percebemos que o Senhor vai usar o que já temos, o que já está perto e o que tem para nós. Que hoje, Senhor, vidas sejam curadas, que hoje, Senhor, vidas sejam restauradas, e que a vida dos meus irmãos, ó Deus, em ministério, de cada um deles agora, possa receber do Senhor algo novo, algo extraordinário neste dia. Essa é a minha oração, declarando favor e bênção de Deus sobre todo o ministério aqui representado, em nome de Jesus. Amém. Querido, Deus não vai usar o que você não tem. Ele vai sempre começar a partir do que você tem. E você já tem tudo o que precisa para começar essa caminhada de sucesso. A arca vai subir e a presença de Deus vai ser celebrada ao redor do teu ministério. Pode crer. Deus te abençoe. Continue liderando aqueles que são eleitos e usando o que Deus já te deu de ferramenta. Fique na paz. Tiago, cadê você? Obrigado, meu amigo. Mas eu quero agradecer você por essa palavra que eu tenho certeza absoluta, né, que tocou no coração de muitos. Deus abençoe a todos. Boa tarde a todos. Um abraço.